está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos debater tecnologia, como dizemos na linguagem mais técnica, vamos escovar byte. E para isso, recebo aqui Rogério Corradini, diretor da HID. Rogério, obrigado pela tua presença. Prazer ter você aqui pela primeira vez, juntamente conosco no Porto e Negócios. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer falar contigo, discutir assunto de tecnologia aos portos com você e com todo o seu público. Meu segundo convidado é um especialista também no segmento, conhece bastante, Mauro De Luca, vice-presidente da Apollo Security. Mauro, obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez no nosso programa, levando informação de qualidade para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui com vocês novamente. Para iniciar o nosso programa, eu tenho que confessar, principalmente a você, telespectador, que esses dois atores, esses dois personagens foram pessoas que me introduziram na área de tecnologia. Quando iniciei a minha carreira, foi através destes dois atores que comecei a conhecer de tecnologia. E para isso, me utilizando de toda a liberdade que eu tenho com os dois, vou fugir um pouquinho da pauta e vou começar o programa fazendo um questionamento para o Mauro e para o Rogério. Rogério, vou começar por você. O que mudou de quando você me ensinou tecnologia para hoje, em 2018? Maxwell, na verdade... Muitas mudanças. Muitas mudanças. A gente começou, já tem quase 2 décadas aí, trabalhando com tecnologia. De lá para cá, o mercado de segurança eletrônica se desenvolveu bastante. Com o aparecimento dos smartphones e das tecnologias móveis, novas portas se abriram, novas possibilidades surgiram e com isso as companhias, os fabricantes, os grandes fabricantes do mundo procuram desenvolver e trazem para o mercado soluções que quando nós iniciamos a gente nem pensava que existiriam num curto espaço de tempo como a gente percebe hoje. Mauro, vou fazer hoje do nosso programa o sofá da minha casa, pela liberdade que eu tenho com os dois. O que mudou efetivamente de quando você me ensinou a iniciar nesse segmento de tecnologia, principalmente nos portos, para 2018? Evidentemente, quando eu iniciei, eu tinha aproximadamente 20 anos, eu acho que o Mauro já tinha 10 anos de experiência nesse mercado. Estou certo, Mauro? Eu comecei em 93, já são 25 anos. Como o Rogério falou, mudou muita coisa e agora nós estamos passando por uma fase que requer uma nova era na relação com essa tecnologia. Essa relação ela precisa estar mais focada na produtividade, na busca de melhores resultados, a aplicação da tecnologia de forma inteligente. Quando antigamente se adotava a tecnologia menos com uma visão de otimização de processos, etc., mas mais como a agregação de algum valor que era como se fosse um ativo fixo, né? E você soma essa mudança de postura do mercado com essa evolução tecnológica. Quando eu comecei não existia telefone celular, então... Eu fiz questão de fazer esse questionamento para que a gente possa entrar diretamente num ponto que é muito importante para os segmentos portuários. O ISPS Code, que é conhecido por toda a nossa comunidade. E quando a gente fala em ISPS Code, que é o Código de Segurança Internacional, evidentemente precisamos falar de tecnologia. Rogério, a gente sabe que a HID é um dos maiores players mundiais, evidentemente, nesse segmento de controle de acesso também. Hoje, como é que você analisa, principalmente, os portos brasileiros nesta questão de gerenciamento de controle de acesso? Marcos, os portos brasileiros nos últimos anos evoluíram bastante, principalmente com a determinação e a necessidade de implantação de sistemas de segurança alinhados ao ISPS Code, que é quem realmente determina e dá as diretrizes para os sistemas de segurança nas áreas portuárias. Mas eu acredito que ainda existe um espaço bastante grande para desenvolvimento com a adoção de novas tecnologias. A gente percebe que soluções de real-time location, localização em tempo real, estão se desenvolvendo numa velocidade bastante grande e, sem dúvida nenhuma, essa é uma solução que para os portos, de forma específica,
pode contribuir bastante para o gerenciamento. Como o Mauro comentou, os sistemas de segurança no passado tinham um foco bastante diferente do que tem hoje. Hoje o sistema não é simplesmente um sistema de segurança, ele é uma ferramenta de gestão e uma ferramenta de apoio, muitas vezes, à tomada de decisão, tomar decisões críticas, uma vez que circulam e transitam dentro das áreas portuárias um volume bastante grande de cargas de pessoas. Então, eu imagino que as soluções que hoje a gente vê, a gente percebe no mercado que estão se desenvolvendo, podem proporcionar no futuro, eu estou falando a médio e curto prazo, uma possibilidade de desenvolvimento, de implantação de ferramentas gerenciais importantes para os portos brasileiros. Mauro, quando a gente falava em controle de acesso, você muito bem pontuou que o controle de acesso era um ativo fixo. Hoje, na realidade dos portos e principalmente pela essa globalização que nós temos do mercado de um modo geral, você precisa ter uma agilidade muito grande nos portos do Brasil. E controle de acesso, gestão de acesso está ligado efetivamente direto a isso. As pessoas num passado não muito distante tinham uma percepção que controle de acesso era exclusivamente aquela questão da catraca, né? Você passa o seu cartãozinho ali na catraca e a catraca libera efetivamente isso. A gente sabe que hoje, tecnologicamente, isso mudou. Essa complexidade ela é muito maior. O que um controle de acesso, pela experiência que você tem, contribui nessa gestão de segurança e produtividade para os portos no Brasil, Mauro? No controle de acesso, para ser mais específico, é preciso incrementar uma cultura de entendê-lo como uma ferramenta de gestão e como um suporte importante para outras funções e outras áreas operacionais dentro de um porto. Você pode entender o controle de acesso como simplesmente um instrumento de abrir e monitorar uma determinada passagem, uma cancela, uma catraca, uma porta, etc. Só que ele pode ir muito mais, ele pode entregar muito mais, ele pode ir além. Por exemplo, na integração de gates e balanças com o próprio controle de acesso, onde as informações são centralizadas de maneira a facilitar Isso é uma demanda até real hoje em dia, né, Mauro? Você tem que ter aí placas controladoras que possuam essa velocidade de processamento para fazer a integração não só do controle de pessoas, mas também hoje de veículos. Sim, vou citar um caso para você. Um terminal pequeno no Peru, ele tinha um problema de evasão muito grande. Tinha muita perda porque o caminhão chegava vazio, tinha uma balança, ele ia para o terminal ali, carregava a mercadoria que ele tinha que levar e na hora de sair ele pesava novamente. Essa operação ela era monitorada por um vigilante. O vigilante toma lá o peso do caminhão vazio, o peso do caminhão cheio, ligava e passava lá para o faturamento gerar a nota fiscal de transporte com aquele peso que ele informava por telefone. O operador ele trocou a empresa de vigilante, ele mandou a gente embora, e o problema voltava, né? Como se fosse um vício de atuar dessa forma. Então, olha o que foi feito. A controladora de acesso, ela recebe informação direto da balança hoje. Então, na hora que ela autoriza uma entrada, ela já fica esperando, senão a segunda parte, é uma eclusa ali, né? A segunda barreira não abre. Quando ele carrega, na hora de sair, essa balança de saída, da mesma forma, passa essa informação para a controladora, ela calcula essa diferença e informa via sistema para o setor de faturamento. Então, a intervenção humana em relação a essas verificações acabou. Consequentemente, as perdas praticamente zeraram. E aí você faz exclusivamente a gestão da exceção, o que efetivamente não está dentro do regramento. Rogério, fruto do que o Mauro pontuou, a gente percebe que existe uma disparidade muito grande, né? A gente percebe que ainda existem portos e terminais que ainda fazem processos manuais e, por outro lado, a gente percebe que existem portos no Brasil extremamente evoluídos. Você, por atuar diretamente na HID, eu posso crer ou imaginar que possivelmente um dia nós vamos utilizar o próprio celular para ter acesso em determinadas localidades e nos portos do Brasil? Existe tecnologia para isso? Marcos, boa pergunta. Na verdade, não é uma questão de imaginar. Hoje já é uma questão de você implantar essa solução. Isso já existe há cerca de 5 anos.
A HD, na verdade, vem desenvolvendo essa solução há cerca de 5 anos e há 2 anos, 3 anos aproximadamente, a gente veio para o mercado com uma solução que permite você transformar não só um smartphone, mas um relógio inteligente, um tablet, numa credencial de acesso virtual. Então, as mesmas permissões de acesso, as mesmas regras de negócio que você hoje respeita com um cartão físico, você pode utilizar o smartphone para acessar essas áreas restritas. E não só para acessar a área, como o Mauro comentou, você pode usar o seu smartphone para abrir uma catraca, abrir uma cancela, acessar uma porta, mas você também pode utilizar o seu smartphone como um certificado digital, como um meio de pagamento numa vending machine, como para ser localizado dentro de uma determinada área. Eu comentei sobre as soluções de real-time location. Imagina dentro de um porto, se você tiver o conhecimento de onde estão as pessoas o tempo todo em todas as instalações. Você consegue ter um mapa de calor, você consegue determinar qual é a área de maior circulação, as áreas que precisam de algum aumento de estrutura em função do volume excessivo de pessoas naquele local. Então, o smartphone hoje, ele já é uma realidade dentro da área de segurança, é um caminho que não tem mais volta. Os smartphones estão substituindo os produtos e a gente percebe isso no nosso dia a dia, transformando indústrias inteiras e principalmente o comportamento do consumidor frente a esse novo dispositivo. A gente não vive mais sem. Muitas pessoas têm mais de um, você tem o seu celular pessoal, você tem o celular da companhia. E eu costumo dizer, o seu cartão de acesso, que nada mais é do que uma chave, a relação que você tem com o seu cartão de acesso é muito diferente da relação que você tem com o seu smartphone. O vínculo com esses dois dispositivos é muito diferente. Sem dúvida. Dessa forma, possibilita para o gestor de segurança adicionar uma camada a mais no seu processo de segurança como um todo. O cartão, se eu saio de casa e no meio do caminho lembro que deixei o cartão em casa, dificilmente eu volto para buscar. O smartphone, possivelmente, eu nem saia de casa, porque eu já uso ele para guiar minha rota, sim, a tua agenda, até o meu local de trabalho, dúvida. minha agenda, enfim. E mesmo se eu esqueça, eu volto para buscar ou eu mando alguém buscar esse smartphone, meu celular em casa. Então, a gente não fica o dia inteiro com ele. Então, realmente, a adoção dessa nova ferramenta possibilita um incremento substancial e importante nos sistemas de controle de acesso, principalmente em áreas portuárias. Prometi para você que a gente ia escovar byte, então deixa eu trazer isso para o universo técnico e efetivo, porque muitas vezes o telespectador em casa pode ficar se perguntando, né, como é que eu uso o meu celular para isso. Mauro, a gente percebe que a gente tem aí uma individualização principalmente dessas tecnologias, e essas tecnologias vêm se desenvolvendo vertiginosamente, ou seja, a gente tem as leitoras hoje dos equipamentos que vêm se desenvolvendo e evidentemente colocando dentro dos seus firmwares cada vez mais inteligência. A gente precisa de uma gerenciadora de placas controladoras para que façam todo esse controle e a gente precisa também da parte de sistemas para que possam evidentemente dar todo o reporte e parametrização para a gestão, principalmente de acesso nos portos do Brasil, com essas tecnologias que foram pontuadas pelo Rogério agora. Aí eu vou te perguntar pelo conhecimento que você tem, não só nacional, mas internacional. A gente está preparado para isso, Mauro? Ou ainda estamos muito distante desse tipo de realidade? Olha, a capacidade de desenvolver nós temos. Eu diria que o mercado está um pouco atrasado em relação à nossa capacidade de entrega. O Brasil é muito avançado em termos de tecnologia. Nós temos vários aspectos da segurança, que é a área que eu me sinto mais à vontade, que acabaram por ser adotados por outros países, eles nasceram aqui. Antes do 11 de setembro, não havia catraca em edifício comercial, em edifício de escritórios nos Estados Unidos. Software para gestão de visitante... Muito dificilmente. E nós já usávamos isso desde o final dos anos 80. Né? Então, talvez até devido às nossas próprias dificuldades, nós nos tenhamos visto obrigados a desenvolver coisas que depois acabaram se mostrando úteis para outros lugares, alguns em tese mais desenvolvidos. Posso citar um outro exemplo, Mauro? Desculpa a interrupção, mas a urna de catraca é uma coisa urna coletora de identificação. Exatamente, quando o visitante tem que sair do prédio, ele vai lá, deposita o seu cartão
numa urna. Ou até provavelmente sair do próprio porto, né? Exatamente. Até o próprio caminhoneiro se utiliza dessas urnas coletoras. Essa urna é uma solução, eu não posso afirmar que foi desenvolvida no Brasil, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, esse tipo de dispositivo tem uma importância muito grande. Dispositivo esse que a gente não percebe em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que raramente você vai ver uma catraca num prédio, num porto, num aeroporto, que tem uma urna coletora. Até porque você tem o comportamento da devolução dessa identificação, e aí a gente fala diretamente de processos também, vou pegar a opinião dos dois nesse sentido. Hoje, a identificação gera um processo natural para a empresa e para portos do Brasil, do modo geral. A gente tem no Porto de Santos algo em torno de 13 mil a 15 mil caminhoneiros dia, ou seja, se eu identificar todo mundo, o processo de gestão de identificação é muito grande nesse sentido. Uma das ferramentas para que a gente possa, por exemplo, fazer um gate público para motivar a entrada de caminhões com toda essa tecnologia que a gente mencionou, Mauro, com a utilização, por exemplo, de smartphones, é a solução que nós precisamos para o Porto de Santos? É sem dúvida uma das ferramentas mais importantes nas quais nós devemos nos apoiar mais. Eu gosto de usar o exemplo do smartphone que o Rogério trouxe, porque isso acontece em escala diferente em outros componentes de uma solução de segurança calcada em tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, de controle de acesso, a missão dos fabricantes e dos desenvolvedores líderes de mercado é entregar dentro dessa plataforma justamente a condição para que ele seja, para uma aplicação, chamamos industrial, né? Indústria dos portos, indústria dos aeroportos, para uma aplicação dessa natureza, uma plataforma onde, além de fazer aquilo que a gente falou no início, abre, fecha, monitora, a gente possa agregar outras coisas, trazer ali para dentro o GPS, trazer ali para dentro a carteira, a Zona Azul, aplicada a essa realidade, a esse ambiente, a esse tipo de indústria que são os portos. E, na verdade, complementando o que Mauro comentou, a solução de smartphone para portos, num volume, como você comentou, Maxwell, pode não só otimizar a rotina de entrada e saída dentro do porto, mas pode tornar esse processo muito mais ágil e inteligente. Porque, através do smartphone, o administrador portuário pode enviar previamente para esses caminhoneiros uma credencial de acesso e quando ele chega, ele simplesmente se identifica e você, através da ligação dessa credencial com o MAC address daquele dispositivo, daquele smartphone, você tem a segurança e a confiança plena de que aquela pessoa é de fato ela mesma. Porque um cartão, eu até posso emprestar, eu posso, enfim, o meu smartphone jamais. Até porque hoje nos smartphones você tem reconhecimento facial, biometria, entre outros fatores, e obviamente, adicionando ao MAC address, que é o ID, né, a identificação do próprio telefone, a gente consegue ter esse nível de segurança. Vou precisar chamar o nosso intervalo, você está percebendo que o nível do debate aqui, tecnologicamente, é altíssimo. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o Mauro Deluca, vice-presidente da Polo Security, e Rogério Corradini, diretor da HID. Senhores, evidentemente preciso trazer um tópico que é o que vem ocorrendo hoje de mais moderno no mundo e principalmente vem sendo implementado em alguns portos do mundo. A questão do IoT, a internet das coisas. A gente percebe que, principalmente a iniciativa privada, fez uma série de investimentos na razão tecnológica. A iniciativa pública está devendo ainda esta lição de casa, mas a gente percebe que, de um modo geral, a gente evoluiu também de forma bastante significativa nesta questão. Rogério, como é que você enxerga a internet das coisas sendo implementada nos portos do Brasil? Assim como o exemplo do smartphone, a IoT é a tecnologia da nova geração. É o que vai determinar como a gente vai fazer as coisas, como a gente vai se relacionar com as empresas, com os produtos e com as pessoas num futuro muito próximo. A velocidade de desenvolvimento de soluções de IoT está muito grande.
E eu imagino que para os portos isso não vai ser diferente. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que os portos têm, pela complexidade envolvida na operação, espaços e oportunidades muito grandes para a aplicação dessa tecnologia nesse ambiente. Obviamente que se fala muito de IoT, mas de fato, na prática, no nosso dia a dia, a gente vê ações muito tímidas. Mas eu acredito e sou muito confiante de que nos próximos 5 anos, o salto e a diferença que a gente vai ter 2018 para frente vai ser muito grande e acho que, sem dúvida nenhuma, os portos poderão se beneficiar de uma forma muito positiva e muito relevante dessa nova tecnologia. Mauro, eu não consigo enxergar a IoT sem integração de sistemas, né? Nós já debatemos muito esta questão, você é um profundo conhecedor disso e a gente percebe que o mercado clama muito por essa questão de integração. Por outro lado, a gente percebe um despreparo muito grande do mercado ou dos profissionais nessa relação da integração. Na tua visão e pelo conhecimento que você tem com portos internacionais e também portos do Brasil, como é que a gente consegue de alguma maneira contribuir com esse gap que existe para a integração de sistemas no Brasil? Nós precisamos nos especializar e nos capacitar. Então, eu me especializo no segmento portuário, eu estudo todo aquele meio ambiente, tudo que está envolvido, e eu desenvolvo processos para otimizar toda aquela operação. E o IoT é uma ferramenta, todos os componentes IoT, né, eles vão ser uma ferramenta diferencial nessa caminhada. Eu acho que isso até vale como uma sugestão, né? As pessoas, a comunidade dos portos, ela tem direta e indiretamente ligada uma quantidade de pessoas que eu não consigo dimensionar. São os trabalhadores diretos, são os indiretos, e se eu pudesse bancar aqui o futurologista, eu sugeriria que as pessoas passassem a olhar para isso, estudando as tendências, estudando as coisas que a tecnologia pode entregar e aliando a isso a sua expertise na operação de cada indústria, nesse caso do porto, porque muitas oportunidades vão surgir daí. O IoT, eu acredito que ele vai acelerar a mudança no relacionamento do ser humano com a sua atividade de trabalho dentro de vários ambientes, inclusive o portuário. É uma coisa, fica como sugestão. Se eu hoje fosse um trabalhador portuário, eu ia começar a olhar, estudar melhor o assunto e fazer com que ele pudesse apoiar, especializando-se nos processos demandados pela operação do porto. Rogério, falando em operação portuária, a gente percebe que muito no Brasil a gente fazia uma inversão dos papéis, né? Mundialmente falando, a gente investe em infraestrutura, depois a gente pensa no processo e depois em tecnologia. Aqui no Brasil era um pouco diferente, esse é pelo menos o meu sentimento, né? A gente investia em tecnologia, não tinha processo e não tinha infraestrutura e colocava a culpa na tecnologia. Pelo conhecimento que também você possui aí em projetos, eu vou estender essa pergunta para o Mauro também. Esse comportamento do mercado vem mudando? As empresas hoje estão mais maduras para adquirir tecnologia e não compram mais preço e compram sim solução? Max, eu acho que elas estão amadurecendo. Os gestores, de uma forma geral, e principalmente essa nova geração de gestores que vem chegando ao mercado de trabalho nos últimos anos, vem com uma cabeça diferente. E realmente eles entendem que não adianta você comprar um excelente produto se você vai colocá-lo num péssimo ambiente. E com isso a gente vem percebendo uma melhoria significativa nos ambientes, na infraestrutura e nos processos para suportar realmente o investimento que vem sendo feito em tecnologia. Eu acho que esse é um processo que está em andamento, ele precisa continuar. E nós, como profissionais da área de segurança, eu acho que é uma parte importante do nosso trabalho é tentar catequizar ao máximo esses profissionais da importância realmente do investimento, não só no produto, mas também em processos e infraestrutura. Numa outra linha desse seu questionamento, que é bastante interessante, a gente também vem percebendo que as empresas estão buscando soluções que não simplesmente atendem uma necessidade imediata
ou uma necessidade que está latente naquele momento. Elas querem soluções que de alguma forma possam evoluir à medida que as necessidades futuras venham surgindo. Necessidades essas que eventualmente nem são conhecidas nesse momento. Exatamente. Então, é muito importante que os gestores portuários, de uma forma geral, quando estiverem analisando e avaliando as soluções, percebam a possibilidade e indaguem os seus fornecedores sobre a possibilidade de fornecimento de tecnologias que possam evoluir junto com a necessidade das corporações de uma forma geral. Mauro, a Apollo é uma das maiores empresas do segmento de controle de acesso e a gente sabe aí a importância desta empresa mundialmente falando. Você ainda tem esta percepção de que o mercado hoje no Brasil ainda compra preço do que solução ou nós amadurecemos? Existe uma influência do nosso momento econômico que faz com que esse avanço seja um pouco contido. As pessoas se sentem mais inseguras dentro da empresa onde estão trabalhando e aí elas se sentem mais pressionadas e a medida de curto prazo que se pode ter, por exemplo, quando se define um projeto, é uma redução de custo. Só que dali a 1 ano, dali a 2 anos ou 3 anos, esse custo vai se mostrar muito mais alto do que pareceu no início. Então, o que diferenciará daqui a 3, 4, 5 anos são as empresas que pensaram no curto prazo e acabaram adotando soluções de baixo preço e pouco ou nenhum valor agregado daquelas que pensaram a médio e longo prazo. Fazer um pequeno recorte, Mauro, se você me permitir. Na verdade, o momento correto de investimento, para que você possa até fazer a composição do teu BP, do teu business plan, não é um momento de crise, onde os preços não são tão elevados e onde você pode ter oportunidades melhores para a implementação de soluções que melhorem a sua produtividade? Sem dúvida, de onde você extrai mais criatividade, de onde é o momento em que você tem muito mais boa vontade nas negociações, estão todos precisando. Mas quando se faz justamente o contrário, se faz um autocerceamento dessa oportunidade. De evolução que a gente tem. Eu e o Mauro estávamos, inclusive, comentando antes de iniciar o programa sobre isso, falando sobre o velho e famoso Total Cost of Ownership. Quer dizer, o custo total do teu projeto ao longo de 5, 10 anos, aí cada empresa tem o seu prazo de avaliação. Então, é fundamental que um gestor consciente e responsável faça essa conta antes de tomar uma decisão. Porque muitas vezes um produto que inicialmente tem um valor ou tem um preço mais baixo, a médio e longo prazo, ele pode se tornar muito mais caro do que uma outra solução. E, evidentemente, quando a gente fala em tecnologia, volto a dizer, temos 2 experts aqui, o budget, o orçamento é extremamente importante. Enquanto o gestor não tem o entendimento do orçamento que ele tem em mãos para que ele possa planejar um processo de implementação de tecnologia de curto, médio e longo prazo, muito dificilmente ele vai ter soluções que venham a contribuir com a produtividade. Posso fazer só mais uma? Claro, vamos lá. Acho que é por isso, voltando à primeira parte do debate, que nós experimentamos uma adesão ao ISPS Code por conta de uma necessidade. Legal. E a visão de médio e longo prazo fez com que essa evolução desacelerasse. Isso prejudica a operação como um negócio. Sem dúvida. Felizmente a gente vai chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer muito, Rogério, pela tua presença aqui comigo. Me passa uma história na cabeça ter esses 2 atores aqui, como eu disse no início do programa, porque quando comecei minha carreira aos meus 18, 19 anos nesse segmento de tecnologia, foi com os senhores que, evidentemente, capitaneamos muitos projetos de implementação nos portos do Brasil. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Maxwell, pelo convite. Foi realmente um prazer, uma conversa muito produtiva e interessante. Obrigado a você, obrigado também ao Mauro pelo bate-bola. Meu capitão, obrigado pela presença aqui, Mauro. Sempre um prazer ter você juntamente conosco, trazendo aí conhecimento, principalmente para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, para mim é uma alegria e um aprendizado muito importante. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Society Corretora de Seguros, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.